Boa tarde, eu sou Edna, aluna de licenciatura em Pedagogia da Uniaselv, e essa é a apresentação da minha socialização do estágio obrigatório 1, Educação Infantil. O título do nosso trabalho é Literatura Infantil, a contação de história como apoio metodológico de ensino na educação infantil. Eu sou a acadêmica Edna, da disciplina de estágio curricular obrigatório 1, Educação Infantil. A área de concentração do trabalho é Metodologia de Ensino, o programa de extensão é Metodologia e Estratégia de Ensino e Aprendizagem, o projeto de extensão é Práticas Virtuais de Contação de História e o produto virtual é um e-book e 4 podcasts. O tema é Literatura Infantil. O presente trabalho visou destacar a literatura infantil por meio da contação de história como um apoio metodológico de ensino para o professor em sala de aula, trazendo à tona a importância da contação de história no processo de ensino e aprendizagem da criança, já na sua fase inicial. Tudo isso oferecido de forma lúdica, né? Então, o conhecimento oferecido a ela de forma lúdica e esse conhecimento referente à sua cultura, seu meio social e conteúdos específicos que precisam ser ofertados para a criança nessa fase inicial. Nós utilizamos de autores como Abramovich e Piaget para fundamentar o presente trabalho. Os nossos objetivos foram verificar a importância da literatura e a sua contribuição no trabalho educacional, estimular o mundo imaginário da criança a ouvir as contações de história, proporcionar essas contações de história e propor a manipulação de diferentes materiais ao fim de cada contação por meio de atividades lúdicas. A metodologia de ensino é um caminho para a realização de uma determinada ação a ser executada pelo profissional, pelo professor, né, para, nesse processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de desenvolver os seus alunos. Então, é o caminho, é o percurso pelo qual o professor opta para compartilhar determinado assunto, para trabalhar e desenvolver determinado assunto com os seus alunos, né? Segundo a BNCC 2018, a criança é um ser que observa, pergunta, levanta ideias, faz julgamentos, absorve valores, constrói e se apropria de conhecimento de maneira sistêmica, através de interações físicas e sociais. Por isso, a concepção desses conhecimentos não deve resultar apenas em aprendizagens por meio natural da espontaneidade. Então, a gente vê aqui um direcionamento da BNCC de que o papel do professor deve ser de orientar, de promover intencionalmente, né? Então, o professor, ele passa esse conhecimento de forma intencional. E seguindo dessa ideia, né, se fundamentando nesse pressuposto que nós apresentamos nesse trabalho a importância do uso da literatura como esse apoio metodológico, né, através da contação de história. Compreendemos que é através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica, é ficar sabendo de história, geografia, filosofia, política, sociologia, sem saber o nome de tudo isso, e muito menos achar que tem cara de aula. Porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa a ser didática, que é outro departamento, não tão preocupado com abrir as portas para o mundo. Segundo Abramovich, 1995, na página 17. Então, nós compreendemos que a literatura infantil, a contação de história, ela propicia para o aluno, né, esse saber, essa relação com o saber de forma lúdica, né? A criança não vai saber diretamente a intencionalidade do professor de que ela conheça história, geografia, filosofia, né? Porém, o professor está proporcionando isso para ela de forma intencional, através da contação de história, né? Conforme o Brasil 2018, página 39, a função do educador refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, o papel do professor dentro de sala de aula, através da contação de histórias, é mediar esse processo e de acesso ao saber através da criança, né? Para a criança. Para Abramovich, 1995, a página 16, as histórias são importantes para a formação de qualquer criança.
É necessário ouvir muitas histórias, escutá-las leva ao início da aprendizagem para ser um leitor de descobertas e compreensão do mundo. Então, na educação infantil, o modo como a criança ela vai se apropriar do saber, ela vai conhecer o mundo à sua volta, ela vai compreender o mundo é através da contação de história, é através do lúdico, né? Então, nós vemos aí a importância de se promover a contação de história de forma intencional por parte do profissional da educação. Na primeira infância, a imaginação é livre e é conduzida pelo criar e inventar. A fantasia está aflorada, né? Ela sonha, ela concebe ideias, ela recria a realidade à volta dela e tudo isso de maneira afetiva. Seja negativamente ou positivamente, a criança ela sempre é afetada pelo meio ao qual ela pertence. Para Piaget, 1945, a afetividade e a inteligência são indissociadas e integradas no desenvolvimento psicológico da criança. Então, partindo deste ponto, nós compreendemos a importância da transmissão do saber por meio de mecanismo que o propicia através dessa relação afetiva. Então, o professor ele vai promover a relação da criança com o saber, com o conhecimento, né? Promovendo essa relação afetiva e positiva da criança com aquilo que ela precisa compreender. Né? Para contar uma história, seja qual for, é bom saber como se faz. Afinal, nela se descobrem palavras novas, se entra em contato com a música e com a sonoridade das frases e dos nomes. Abramovich, 1995, página 18. Conforme Tarran, 1974, uma boa história infantil não é uma obra elaborada por crianças no universo infantil, mas de uma inteligência já criada e crescida. O autor sabe o que deve conter para que se tenha uma narrativa de qualidade para o público infantil. Então, nós compreendemos que a contação de história ela é promovida pelo professor, que é essa inteligência já criada e crescida. Né? Então, quando o professor vai promover essa contação de história, vai envolver a entonação de voz, né? Vai envolver a emoção que o professor passa, né? Que o contador de história passa ao contar essa história. Né? Então, nós vemos aqui a importância do professor e da familiaridade dele com aquilo que ele está passando para os seus alunos, né? É a partir disso que se concebe o papel do professor, atuante na educação infantil, desempenhando o papel de narrador e intérprete do mundo lúdico e fantástico da literatura infantil. A metodologia utilizada nesse trabalho foi por meio de observação virtual e pesquisa exploratória, fundamentando os argumentos expostos através de teóricos e documentos na área. Realizou-se também pesquisas online em sites para fim de conhecimento para a produção do produto virtual. A nossa observação virtual foi realizada no Centro Educacional Algodão Doce, que atende crianças de 1 a 6 anos, com um total de 70 crianças atendidas das 7 às 19 horas no período integral, que dispõe de uma estrutura ampla, com salas climatizadas, e também proporciona para os alunos educação física. O projeto de estágio visou desenvolver atividades com crianças do berçário 2, com idade entre 1 e 4 meses a 2 anos. No presente trabalho, foi desenvolvido 5 planos de aula, né, com o intuito de estimular, através da leitura, o imaginário e o universo da literatura infantil, despertando o interesse da criança e a atenção dela para ouvir as histórias. Então, o nosso objetivo, por meio desses planos de aulas, né, é promover essa relação da criança com a contação de história, né, e outros textos, né, e também foi proposto atividades lúdicas, né, onde a criança teria contato com diferentes materiais e a descoberta de possibilidades de texturas e sensações que ela gera, né, o sensorial presente na educação infantil. Primeiramente, seria feito o acolhimento dos alunos, o momento de lanche, uma roda de conversa, né, promovendo uma troca, para em seguida partir para a contação de história e finalizando ela, né, com a atividade lúdica para promover essa conexão, né, da criança com a história e a fixação da história através da atividade lúdica e prática, né. E todos os dias, né, nesse período
dos 5 planos de aula seria promovida uma contação de história específica, sempre seguida dessa atividade lúdica. A vivência de estágio, o professor é quem promove, conduz e orienta o processo de aprendizado da criança. Como sabemos, é por meio do lúdico que a criança percebe o mundo. E o papel do educador é possibilitar esse contato de maneira proposital, partindo de uma concepção de construir uma relação afetiva entre a infância e o saber. Então, o papel do professor na educação infantil, na contação de história, né, ela é proposital, ela deve ser intencional. Né? Então, o professor é aquele que media, né, que faz essa conexão da criança com o saber, né, e sempre visando isso ser construído de forma prazerosa, né. A educação infantil é um mundo de perspectivas, e não é sobre bebês e crianças numa sala, enquanto os seus tutores, seus pais estão trabalhando. É a respeito da formação de humanos, e esse processo se inicia na infância, e aquilo que nós oferecemos e o quão intencional nós buscamos ser faz toda a diferença na vida da criança e de como ela vai perceber e se relacionar com o saber. Diante disto, esse trabalho também visou trazer uma reflexão do papel do profissional da educação por meio do pensar a contação de história e o mundo da literatura. O nosso produto virtual foram um e-book e 4 podcasts. O público-alvo foi para consulta e uso acadêmico, e a área de concentração foi metodologia de ensino. O tema, a literatura infantil. Esse é o template do nosso e-book, né? Seu título é Contação de História, o apoio metodológico de ensino na educação infantil. Nós dispomos também aqui os 4 links dos podcasts para acesso às contações de história. E essas são as nossas referências, tudo aquilo que nós usamos para fundamentar o nosso trabalho. Muito obrigada.